Por que você não vai para Cuba? Vai para Cuba! Você certamente já ouviu isso acontecer numa conversa quando você defende ideias igualitárias, quando você defende um mundo mais justo, quando você diz que é possível construir uma sociedade que não seja tão desigual quanto a nossa, quanto a do Brasil. Aí vem alguém e diz, já que você gosta tanto, vá para Cuba. De tanto ouvir isso, a gente foi. A gente não, Eduardo Moreira, o fundador do Instituto Conhecimento Liberta, foi a Cuba ver como é que é a vida lá. Voltou com um documentário fantástico. Tem a participação e depoimentos de muitos cubanos, entre eles da doutora Aleida Guevara, a filha do Che, Frei Beto, que é um ídolo em Cuba, e também de Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba. Esse documentário inédito, exclusivo, você vai poder ver de graça no dia 13 de agosto, vai dar numa terça-feira, às 8 da noite. Depois eu te digo onde vai rolar esse documentário. Mas é de graça. Marque na sua agenda e aguarde aí. Se você perder, só tem uma saída. Vá para Cuba. Muito bem, pessoal, está começando o nosso Desperta SL de hoje, segunda-feira, 3 de agosto. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí. São 7h03, horário de Brasília. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Muito obrigado para quem já está no nosso chat, para quem já nos acompanha pelas redes sociais. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, na Facebook e no Instagram e também principalmente nos nossos canais do YouTube. Então, bom dia para quem está aí no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demore. Você sabe, você pode estar chegando por aí, vai deixando seu like, ativa o sininho, assine os nossos canais, né, que estão crescendo aí de modo vertiginoso. Se você ainda não assina os canais do ICL, por gentileza, faça isso neste momento. Ativa o famoso sininho para você ser avisado quando estivermos ao vivo. No entanto, você sabe, estamos ao vivo todos os dias das 7 da manhã até para lá do meio-dia com todos os programas do ICL aqui pela manhã e voltamos no final da tarde às 6 horas com o ICL Notícias, segunda edição. Então são semanas de muitas notícias, de muita informação e de muita análise também aqui no ICL. Aliás, é o canal de opinião mais famoso, conhecido e importante do Brasil, segundo o prêmio IBEST, né, que nós ganhamos no ano passado. Estamos concorrendo de novo e estamos chegando lá já nas cabeças. Daqui a pouquinho começa de novo a votação para o prêmio IBEST. A gente vai avisar todos vocês aqui para que vocês possam votar, para que a gente possa manter essa liderança e também a nossa audiência. Você sabe, é importante compartilhar este programa para que a nossa audiência cresça cada vez mais, né? Esse ano é um ano eleitoral, um ano importante, tem muita coisa acontecendo no mundo e o dia de hoje, aliás, é um dia super importante. A gente vai explorar aqui o derretimento da Bolsa do Japão, uma apreensão global em relação a várias bolsas pelo mundo. A gente tem que esperar agora para ver como vai abrir a Bovespa aqui no Brasil e também a Bolsa de Nova York, mas a Bolsa do Japão bateu um recorde histórico negativo de queda no mesmo dia, algo que não acontecia, se eu não me engano, desde os anos 80. O mundo hoje está em alerta por conta dos mercados financeiros. A gente vai trazer isso aqui para vocês também. E uma coisa importante também, que é o que acontece na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, estão atacando imigrantes, invadindo lojas. Tá um caos completo na Grã-Bretanha. A gente vai trazer uma notícia muito pouco explorada pela imprensa brasileira, pelo menos até hoje pela manhã. O caos completo lá na Inglaterra. A gente vai trazer aqui também e vai explicar para todo mundo o que é que está acontecendo, tá bom? Muito bom dia para quem nos acompanha. Demorei. Diga. É dia 5, não dia 3. Hoje é dia 5? Uhum. É verdade, hoje é dia 5. Dia 5. Era 7/3 do dia 5. Muito bem. Dia 5 de agosto, então. Bom dia para quem está no dia 5 de agosto, né? 7h05 da manhã agora, no horário de Brasília. Muito bom dia para quem nos acompanha pela rede, pela televisão e também pelo rádio. Nós estamos ao vivo lá na TV Quirimurê, em Salvador, na Bahia, na TVT em São Paulo, também na Pop TV em Porto Alegre. Você pode pegar aí o controle da sua TV e ficar procurando aí os canais que passam o nosso Desperta e também os nossos outros programas da rede. Muito obrigado pelas TVs parceiras aí do ICL e também se você quiser acompanhar este programa no Bom e Velho Radinho, nós estamos ao vivo todos os dias pela manhã na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Muito bom dia, muito obrigado, principalmente para quem nos ouve no carro, né, que é o hábito que as pessoas têm de ouvir o Bom e Velho Radinho no carro. Hoje teremos mais Olimpíada, hoje teremos mais Rebeca Andrade. Que alegria, né? Nós
poderíamos ter, né, Gabriel, toda semana, um dia com Rebeca Andrade fazendo alguma prova pra gente, todo dia, toda semana do ano, do nosso ano, pro nosso ano ficar melhor. Aliás, Todo dia enjoa, irmão. todo dia enjoa, mas uma vez por semana podia ser, né? Aquele dia que a gente tá assim, meio sem nada pra fazer e tal, né? Meio desanimado, e a gente vê a Rebeca ficar animado na hora, né? Aliás, hoje estamos começando aqui com o Gabriel, o nosso novo homem da técnica, né, Gabriel? Tá tudo certo aí? Tá tranquilo? Tá com a mão suando, não? Não? Não. Pouquinho. Tá um pouquinho nervoso, mas tá tudo certo. O programa está no ar. O áudio está funcionando, as imagens estão funcionando. Aliás, vocês viram aí, né, no começo do programa, no dia 13 de agosto, na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai fazer a transmissão aqui do primeiro documentário exclusivo, né, um documentário original do ICL, documentário internacional do ICL. Vai para Cuba, Eduardo tá aí, ó, para você fazer a inscrição para poder assistir ao nosso documentário. Você tem que ir lá para o despertaicl.com.br, tá bom? Despertaicl.com.br, faça a sua inscrição, é por lá, é só colocar o seu e-mail e apertar no botãozinho, tá, gente? É muito rápido, não requer prática e nem habilidade, não precisa fazer nada além disso para vocês poderem ser avisados por e-mail. A gente vai fazer a transmissão online, né, pelo YouTube, então vai ser uma transmissão global, você pode assistir de qualquer país do mundo, gratuita, claro, vai ser uma transmissão gratuita do primeiro grande documentário internacional do ICL. Mandaram o Edu Moreira para Cuba, ele foi para Cuba. Então a gente fez um documentário com uma equipe local, uma das principais escolas de cinema do mundo, aliás, para mostrar o que é Cuba hoje. O que é este mítico país, né? Que todos os malucos da extrema-direita mandam a gente. Aliás, eu iria para Cuba este ano com a minha esposa. A gente acabou cancelando a viagem por outros compromissos, mas já estamos remarcando para ir para Cuba também, né? Vai ser muito bom ver o documentário do Edu agora para já saber mais ou menos para qual Cuba a gente vai. Então, se você quiser conhecer um pouco mais de Cuba, muito pouca informação chega no Brasil. A gente tem informações muito descontextualizadas, muitas vezes descontextualizadas de propósito. Então, nós fizemos um grande documentário internacional original do ICL, dirigido pela Juliana Baroni. O Edu foi para Cuba, fez lá grandes entrevistas. Olha, tá espetacular. Espetacular. Eu só posso dizer isso. É o primeiro grande documentário original internacional do ICL. A gente já está com mais coisa em produção. Tem alguns documentários que já estão em produção, alguns outros estão em finalização. Na semana passada tivemos uma reunião para começar um outro documentário internacional do ICL que vai ser rodado em vários países e mais não digo, vai ser uma coisa assim de outro mundo, esperem. Eu espero que saia esse ano ainda, não sei, porque é um documentário mais extenso, muito mais complexo, mas vai ser uma coisa assim da gente fazer a transmissão, legendar isso para jogar para fora do Brasil também, porque vai ser uma coisa finíssima, Gabriel. Gabriel, você quer dar um bom dia para as pessoas aqui, aparecer na câmera, ou você fica... o Gabriel está começando com a gente hoje aqui, então vem dar um oi para as pessoas, Gabriel. Olha aqui, ó, dá um oi dia, aí. Pessoal, tudo bem? Muito bem. E vamos para Cuba. Pedro Falcão nos deixou, vai para Cuba, ó, Gabriel. Mas só depois que terminar o programa, porque se você for para Cuba agora, o programa não sai mais do ar, o que é um problema porque eu só tenho programa para 1 hora também, né? E energia para 1 hora também. Às vezes eu termino o programa aqui, assim, parece que eu joguei 6 horas de futebol, sério mesmo. Misturando raiva com cansaço, né? Mas faz parte, a gente começar o dia com um pouco de raiva é bom, depois a gente tem que saber canalizar essa raiva para coisas positivas também, né? Mas a gente começar o dia com raiva, às vezes não vai mal também, né? Bom, vamos lá então, o nosso atleta, o Pio, né, se soltou mais no final da prova e avançou com calma até a semifinal dos 400 metros com barreiras. Ele é um dos principais atletas do mundo na modalidade e vai competir ainda para tentar uma medalha aí, né? Alisson dos Santos, o Pio, avançou com muita tranquilidade para a semifinal dos 400 metros com barreiras. O brasileiro estreou nas Olimpíadas de Paris na terceira série da classificatória da prova, realizada hoje pela manhã, muito cedinho. A semifinal acontece na quarta-feira, às 2h30 da tarde, e a final vai ser na sexta-feira, essa sexta-feira, no finalzinho da tarde, começa às 16h45, então já estamos na semifinal. Na quarta-feira a gente vai tentar chegar na final com o Pio, e na sexta-feira, se ele chegar à final, a gente vai ter aí ele e outros 2 gênios da competição dos 400 metros, que vai ser uma disputa inacreditavelmente legal, né? Então fiquem de olho aí na agenda das Olimpíadas. O vôlei feminino também
tem as quartas definidas, aqui já estão os confrontos, né? O UOL já publicou os confrontos, o Brasil avançou até as quartas no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Paris e vai enfrentar a República Dominicana amanhã às 8 horas, horário de Brasília. O vencedor do confronto vai enfrentar na semifinal quem passar no jogo entre Estados Unidos e Polônia. No outro lado da chave, as partidas são entre Itália e Sérvia e Turquia e China. Portanto, o Brasil amanhã joga contra a República Dominicana, vai enfrentar quem passar entre Estados Unidos e Polônia, então teremos possivelmente aí, tomara, né, Brasil e Estados Unidos ou Polônia, e do outro lado temos a outra chave, Itália e Sérvia disputam uma vaga na semifinal e Turquia e China também disputam outra vaga. O Brasil ganhou de 3-0, né? Foi super na buenacha ontem o jogo. Olha, hoje teremos mais Olimpíadas, claro que sim. E aí temos Rebeca, né? Rebeca volta a encarar a Simone Biles. Que alegria, né, cara? Talvez seja a última Olimpíada que a gente possa ver isso. Talvez entre as duas, com certeza, maiores ginastas da história. A Rebeca já é a nossa, sem dúvida. Tomara que tenha mais um chamado ciclo olímpico para disputar uma próxima Olimpíada. A Simone Biles está no páreo também. A Rebeca volta a disputar 2 finais individuais nessa segunda-feira. Primeiro, ela e a brasileira Júlia Soares tentam o pódio na trave. Mais tarde, às 9h32 de Brasília, a Rebeca volta para a final do solo. A Simone Biles está nas 2 provas brigando pelo ouro. Teremos hoje também o Rodrigo Pessoa lá no hipismo, né, na sua 8ª Olimpíada. Temos também a decisão dos finalistas do futebol. Teremos 2 semifinais do futebol masculino nas Olimpíadas, o Brasil não está disputando. Teremos Marrocos e Espanha e depois França e Egito para ver quem vai às finais. Hoje, a partir das 2 horas da tarde, o Medina e a Tatiana Weston Webb disputam a medalha no surf. A decisão do surf ficou para o próximo dia da janela de espera por conta do mar, né? Vocês sabem que o mar tem que estar bom para o surf. Gabriel Medina e Tatiana Weston Webb estão nas semifinais e, de qualquer maneira, disputam medalha nessa segunda-feira. Os brasileiros encaram o Jack Robinson e a Brisa Hennessy, respectivamente. Ana Patrícia e Duda enfrentam japonesas nas 8ª. Ana Patrícia e Duda enfrentam 2 japonesas nas 8ª de final do vôlei de praia feminino. As brasileiras chegaram com 100% de aproveitamento, não tendo perdido nenhum set até o momento da competição. Já as japonesas perderam os 2 primeiros jogos e venceram os 2 seguintes. E o Brasil encara os Estados Unidos no vôlei masculino. O Brasil e os Estados Unidos fazem uma das quartas de final do vôlei masculino hoje, enquanto a seleção brasileira sofreu na fase de grupos, avançando com 2 derrotas e 1 vitória. Os Estados Unidos chegaram invictos com 3 vitórias em 3 jogos. Esse jogo acontece hoje a partir das 4 horas da tarde, então tem bastante coisa pra gente se divertir nas Olimpíadas de hoje. Eu tô ficando com saudade já das Olimpíadas, né? É a última semana já, Gabriel? Acho que é a última semana já, né? Das Olimpíadas. Ontem teve medalha do Djokovic, né? Final histórica. E o Hugo Calderano, nosso mesa-tenista, perdeu a disputa pelo bronze. De todo modo, ele já é o nosso melhor mesa-tenista da história. Aliás, se eu não me engano, nenhum não asiático, ele é o único não asiático, se não me engano, esse ano que chegou nas primeiras posições do ranking ali. O Hugo Calderano é um fenômeno, pelo que reporta a imprensa, muito abalado com a derrota, porque considerava que poderia ter ou ido à final ou ter ficado com a medalha de bronze. Vai ter que se recuperar psicologicamente, mas tem toda a condição técnica de chegar em uma próxima Olimpíada, então a gente tem essa esperança ainda. O cara joga demais, eu não sei se vocês viram os jogos dele, é muito bom de ver, né? Muito emocionante. Última semana? Vão ir até dia 11. Até dia 11, é isso? Isso. Então tá bom, então beleza. Então temos mais uns diazinhos aí para acompanhar as nossas Olimpíadas. Equipe de refugiados ganha a primeira medalha na história dos Jogos Olímpicos. A equipe de refugiados ganhou a primeira medalha na história dos Jogos Olímpicos neste domingo em Paris. E foi no boxe feminino, a camaronesa Cindy Ndangaba foi bronze na categoria até 75 quilos. Um grupo de atletas começou a competir pela bandeira dos refugiados em 2015, através de uma parceria entre o Comitê Olímpico Internacional e a agência da ONU. A primeira equipe olímpica foi composta por 10 atletas e marcou presença nos Jogos do Rio em 2016. O feito da boxeadora ocorreu após a vitória sobre a francesa Davina Michel, pelas quartas de final do boxe. Ela segue para as semifinais, mas como não há disputa pelo terceiro lugar, já garantiu a medalha e o pódio. Está aqui a fotinha dela. Que legal, né? Que momento, né? Maravilhoso. Parabéns para ela. A camaronesa é considerada refugiada no Reino Unido, onde chegou aos 11 anos de idade devido à repressão contra homossexuais
em seu país de origem. Então ela não pôde concorrer pelos Camarões porque lá há repressão contra ela. Ela não pôde concorrer pelo Reino Unido porque não é cidadã, né? Não foi dada a ela a oportunidade de ser cidadã lá no Reino Unido. Então ela concorreu pela equipe dos refugiados e já garantiu a medalha de bronze. Triatletas com infecção desistem de prova em meio a novas dúvidas sobre o Rio Sena. 2 triatletas que disputaram a prova olímpica no Rio Sena na quarta-feira anunciaram a desistência da prova do revezamento misto, marcado para hoje. A belga Claire Michel foi hospitalizada, supostamente devido à bactéria E. coli, e o suíço Adrien Bifford está com infecção gastrointestinal. O revezamento misto do triatlo está marcado para amanhã dessa segunda-feira, mas a sua realização era incerta até a noite de domingo por causa da qualidade limítrofe da água do Rio Sena. Os treinos previstos foram cancelados devido ao resultado das medições do nível de bactérias. Caso não seja possível realizar a prova nessa segunda-feira, ela será adiada para terça. Se o problema persistir, a parte da natação será cancelada e o triatlo será transformado em duatlo apenas com ciclismo e corrida. Que burrada imensa colocar as provas no Rio Sena. Aliás, já foi admitido pela própria Prefeitura de Paris, né? Obviamente não havia condição. Uma semana antes das Olimpíadas, se eu não me engano, a secretária de esportes lá de Paris, ou alguma coisa relativa a isso, fez um mergulho no Rio Sena, aquele mergulho meio patético, não tava lá, não queria botar a cabeça na água, né, Gabriel? Aí fechou o olho, fechou a orelha, fechou o nariz, fechou tudo, botou pra dentro, saiu. Não sabemos se tá viva a mulher, não, tô brincando. Se tá viva, claro, né? Mas claramente não há condição nenhuma de você fazer nenhum tipo de esporte nas águas do Rio Sena, o rio que cruza Paris, que é um rio extremamente poluído. Muita gente vai para a Europa e fica meio embasbacada, né? Olha para o Sena e fala, olha só, o Tietê é todo poluído e o Sena... Não, o Sena também é podre, tá, gente? Tá tudo cagado lá. Literalmente porque essas bactérias é bactéria que vem do cocô, né, o Gabriel? É verdade. As pessoas... Mas, Demore, tem outra questão também, que a preparação para um triatlo é bem diferente de um duatlo. Bem diferente. A preparação para... Veja só, Gabriel já está dando aula aqui sobre triatlo, eu comecei a ficar perigoso. A preparação para um triatlo é bem diferente para um duatlo. Por quê, Gabriel? Porque se perde o percurso na água, a pessoa ela passa a priorizar um pouco mais velocidade do que a resistência. Entendeu, galera? Ela tem que cumprir num tempo menor. Porque a pessoa, eventualmente, ela corre melhor do que ela nada, claro. Ou ela anda de bike melhor do que ela corre. Então ela pode ir mal na água e mesmo assim ser campeã, claro, né? É isso? Porque ela vai melhor na bicicleta do que na corrida. Claro, é um negócio óbvio, né, Leandro? Você não precisa perguntar isso, mas é muito bom que o Gabriel sabe dessas coisas, porque eu não tinha me dado conta. Mas é verdade, você vai eventualmente mudar até o pódio, né, o Gabrielzinho? Porque eventualmente as pessoas que estavam preparadas para fazer as 3 provas ali vai perder e, por exemplo, a pessoa que é muito boa na água vai perder com essa decisão, é isso? Isso. Que imensa sacanagem. Pena que não tem um brasileiro que pode se beneficiar disso, porque daí a gente achar legal. Mas, enfim, não temos, né, no caso. Vamos lá, então, para a Folha de São Paulo, 7 entre 10 cidades brasileiras ignoram enchentes no planejamento urbano. Materializado em catástrofes recentes, o risco de inundações ou desmoronamento de encostas é ignorado no principal instrumento de planejamento urbano da maioria das cidades brasileiras, o Plano Diretor. Medidas preventivas contra enchentes e enxurradas estão contempladas em apenas 27% dos planos diretores dos municípios do país. Quando avaliados os deslizamentos, esse índice cai para 13%. Segundo o estudo da Associação de Pesquisa IALETA, com dados das pesquisas e informações básicas municipais de 2020 do IBGE. Isso aqui, foto do Lago Guaíba, né, do Rio Guaíba. Dizem, aliás, que estão tentando transformar o Rio Guaíba em lago. Vejam como são as coisas, né? Nós estamos sempre foi Rio Guaíba, sempre foi. Eu morei em Porto Alegre há 400 anos, ninguém nunca chamou Guaíba de lago. Sempre foi o Rio Guaíba, rio. Na imprensa, entre a população, tudo. De uma hora para outra começou o papo de lago. Não, é uma laguna, é uma lagoa. Laguna não é porque não tem água do mar ali, né? É uma lagoa, é um lago, não sei o quê. Agora, parece que estão tentando passar esse negócio do lago. Por quê? Porque na beira de lago, as leis ambientais são mais frouxas, ou como dizia minha avó, floxa. São mais floxas para poder construir. Sacaram a sacanagem, Gabriel? Não é rio não, é lago. É lago. Daqui a pouquinho, daqui não muito, as construtoras que mandam em Porto Alegre, mandam no Sebastião Melo, no prefeito, mandam em todo mundo lá, né? Daqui a pouquinho não é mais lago, Gabriel. É o que aquilo ali? É asfalto. Daqui a pouco não é mais lago Guaíba, é o asfalto Guaíba, né? É a rodovia Guaíba daqui a pouco. Eu não duvido de nada.
Não duvido de absolutamente nada. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Datafolha: Lula é aprovado por 35% dos brasileiros, 33% rejeitam o presidente. O novo levantamento do Datafolha mostra que 35% dos entrevistados aprovam o presidente Lula, enquanto 33% o reprovam em 1 ano e 8 meses de governo. Os índices são similares aos obtidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no mesmo ponto de seu mandato, segundo o Instituto. A pesquisa mostra ainda que 30% dos brasileiros avaliam Lula de maneira regular, enquanto outros 3% não sabem ou não opinaram. Ou seja, um terço, arredondando, né? Um terço aprova, um terço acha que é regular e um terço reprova. Um terço reprova, um texto, né, Gabriel? Um terço reprova, um terço diz que é regular, um terço aprova, tá? Essa é mais ou menos a medição. É muito parecido com o do Bolsonaro na mesma época do mandato do Bolsonaro, ou seja, com 1 ano e 8 meses. O Bolsonaro assumiu em 19, né? Então 19, meados de 20, era mais ou menos isso que o Bolsonaro tinha na época. Essa é a comparação que o Datafolha faz. Eduardo Paes lidera a disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro com 43,6%, seguido de Ramagem com 6,9%. Essa aqui é a eleição mais importante para a família Bolsonaro, que quer meter a mão na Prefeitura do Rio de Janeiro e insiste na candidatura do Ramagem, apesar de todos os indícios em relação à atuação criminosa deste cidadão dentro da ABIN. Indícios de atuação criminosa dentro da ABIN. Este é o candidato do bolsonarismo. De todo modo, parece que o Paes vai levar no primeiro turno, né? Porque se você considerar os votos válidos, o Paes tem mais de 70% dos votos válidos. Lembrando, claro, que o Rio de Janeiro tem segundo turno, caso necessário. Não parece que vai ser o caso, porque, olha, talvez seja a eleição no Rio de Janeiro com maior margem de diferença entre o primeiro e o segundo colocado, né? O Ramagem aí com 6%. Tem uma tendência de crescimento, claro, porque muita gente não sabe que o Bolsonaro apoia o Ramagem. Quando muitas pessoas souberem, elas votarão no Ramagem. O Bolsonaro tem uma capacidade de fazer com que o seu candidato ganhe votos quando ele é apoiado pelo Bolsonaro, até uma certa porcentagem, mas atenção, quando o candidato já está mais ou menos bem, acima de uma certa porcentagem, e aí varia de cidade para cidade, né, 30%, 35%, 40%, não é legal estar com a imagem colada no Bolsonaro, porque o Bolsonaro tira votos. O Bolsonaro é um dos piores passadores de votos em alguns lugares. São Paulo é um desses exemplos, né? O Nunes precisa do Bolsonaro para o Bolsonaro não criar um outro candidato biônico, deixou o Bolsonaro indicar aí o vice. Em Porto Alegre também deixou indicar o vice, mas em Porto Alegre aparentemente o Bolsonaro tem mais força para ajudar a levar o Melo para um segundo turno do que em São Paulo tem força para levar o Nunes para um segundo turno. Tanto é que, por enquanto, o Nunes não está colado no Bolsonaro na campanha. Não está aparecendo muito o Bolsonaro. Então tem essa medida. Para o Ramagem hoje, que tem praticamente 0 votos, né, 6,9%, menos que o Ciro, né, aí você é interessante estar colado no Bolsonaro, porque vai puxar a sua votação para cima. Mas tem um determinado ponto em algumas cidades que o Bolsonaro tira votos. Então, a ver, de todo modo, muito difícil conseguir recuperar, mas eleição só acaba quando termina, como diz o bordão, né? Então, a ver o que acontece aqui também no Rio de Janeiro. Olha que notícia interessante lá publicada pelo UOL. Brasileiros tentam se recuperar de despesa milionária após sofrerem ataque nos Estados Unidos. Os brasileiros Carlos Borges e Karina Jacud, que se adaptavam a uma nova vida nos Estados Unidos, foram vítimas de um ataque a tiros no estado de Michigan, quando estavam com o filho em uma praça pública em 15 de junho. Agora, eles tentam se recuperar de danos físicos, psicológicos e financeiros. Cara, o UOL tá com essa mania de ficar abrindo uns vídeos aqui do lado. Que coisa chata, velho. Pelo amor de Deus. Eu não quero ver vídeo. Se eu quiser, eu clico. Sai. Ao UOL, o Carlos contou que a cidade em que moram é considerada pacífica e que eles nunca haviam vivenciado qualquer situação de violência no local. O casal saiu de São Bernardo do Campo para os Estados Unidos há 2 anos. Eles trabalham como engenheiros em uma indústria automobilística. No dia do ataque, o casal aproveitava o fim de tarde com o filho em uma praça. Após irem ao mercado, eles decidiram parar em um splash pad, uma espécie de praça pública com alguns brinquedos aquáticos, para que o filho de 6 anos se divertisse. Menos de 1 hora após chegarem, o atirador apareceu. Nos primeiros segundos, a gente achou que era uma bombinha, uma brincadeira, um
festim, né? O casal demorou a entender o que ocorria devido aos frequentes fogos de artifício disparados pelas proximidades do feriado do 4 de julho e porque a praça estava cheia. Ao verem o atirador, eles foram em direção ao filho que estava em um dos brinquedos. Nossa, que pavor isso aqui. Eles estavam uns 10 metros da gente, ele estava, né, o atirador, atirando. Fui tentar me levantar e tomei um tiro na perna. Mesmo assim, ainda conseguimos correr alguns metros, uns 5 metros para frente, até encontrar o nosso filho. A gente agarrou e conseguiu cobrir ele. Baleados, Carlos e Karina foram levados de ambulância a hospitais distintos da cidade. Ao todo, 9 pessoas ficaram feridas. Um menino que brincava com o filho dos brasileiros antes do atentado foi baleado e ficou em estado grave, mas sobreviveu. O atirador, um homem de 42 anos, tirou a própria vida. Os custos das 2 cirurgias pelas quais os brasileiros passaram equivalem a mais de R$1 milhão. A gente fica falando aqui, comparando com o Brasil, comparando com o SUS, isso aqui no Brasil jamais aconteceria. Eles tiveram que pagar, inclusive, pela ambulância. No Brasil a gente tem o SAMU, né? Eles tiveram que pagar pela ambulância que os levou. E nos Estados Unidos é o seguinte, moçada, se não tem grana, os caras botam você na calçada. Tá bom? Eu não tô brincando. Tá cheio de vídeo por aí mostrando isso. Se você tá internado no hospital nos Estados Unidos, você chega lá, é igual, como é que é? No bar tem a comanda, né, Gabriel? É igual a comanda, né? Em alguns lugares tem isso também. Você coloca o seu cartão de crédito, né? Faz tipo ali uma pré-autorização, saca? Tipo tem hotel, é a mesma coisa. Você entrou, quem fica em hotel que sabe, você bota o cartão lá e faz uma pré-autorização. E aí se você fizer consumo e tal, quebrar alguma coisa, der algum problema, os caras não é que você vai escolher pagar ou não. Seu cartão já está pré-autorizado, os caras vão lá debitar e beijo pra você, né? Nos Estados Unidos, com o hospital, é a mesma coisa. Se começa a bater no cartão de crédito e não ter mais saldo, não ter limite, você é convidado a ficar na calçada. Então, atenção, moçada que tá indo aí, né, que acha que é tudo mil maravilhas e tal, principalmente que gente que não conhece o exterior, todo mundo tem direito a migrar, todo mundo tem direito a buscar o que é melhor pra família, né? Eu não sou a pessoa que vai chegar aqui e dizer, não, porque não sei o quê, quer ir embora, vai embora. Eu já morei fora do Brasil. Né? É uma experiência muitas vezes. Muitas pessoas vão para empregos legais, tem propostas, outras pessoas vão para fazer uma aventura, outras pessoas vão aprender uma língua, fazer um curso, muita gente vai fugindo da violência ou tentando uma vida mais simples. Eu não sei se nos Estados Unidos isso é possível, às vezes que eu fui para os Estados Unidos não me pareceu. É uma vida de fato mega focada nas coisas, no comprar, no fazer dinheiro, não sei o quê. Mas em muitos países da Europa é possível você ganhar menos e ter uma vida mais simples, de fato, tá? Mas atenção quem vai para os Estados Unidos. Essa treta da saúde lá é séria. É uma parada séria. Você tem que ir lá calçado, saber que você tem que pagar o plano e não sei o quê. Senão você tá ferrado, meu filho. Cair num dentista lá com dor de dente, o Gabriel que vai tirar os 4 sisos essa semana, né, Gabriel? Vai tirar o siso nos Estados Unidos para ver. Já deixa teu carro lá, chega lá, estaciona, dá a chave pro dentista já, né? Troca o carro pelo... Depende do carro também, Gabriel, né? Vai chegar com um carro mequetrefe lá, o cara vai tirar 2 sisos só. Não, esse carro aqui é 2 sisos com anestesia ou 3 sem anestesia, Gabriel? O que você prefere? 2 com anestesia. 2 com anestesia e deixa os outros 2, né? Muito bem. A Karina, né, precisou reconstruir parte da mão, a operação custou $50 mil. O Carlos teve que construir o joelho e um procedimento que custou $136 mil. O brasileiro ficou com estilhaços de bala alojados no corpo. A família ainda precisou pagar pelas viagens de ambulância, pela adaptação da casa que eles tinham acabado de comprar, por medicamentos e pelo conserto do carro, claro, que levou 5 tiros. Que loucura, né, cara? Então, eu sempre falo, estuda bem o país para onde você está se mudando. Tem países que têm sistema de saúde, tem países que não tem países que o sistema de saúde é misto. A época que eu morei na Itália era um sistema de saúde totalmente gratuito, você pagava só a primeira consulta no seu médico local, né? Na Itália tem um esquema bacana, que você tem o médico do bairro, então qualquer coisa que você tivesse, você primeiro vai para o médico do bairro, é um médico público que já conhece o seu histórico, tem tudo lá, e aí esse médico ou médica, né, encaminha você para especialistas ou para hospitais ou para outros lugares. Depois, uns anos depois, eu já não morava mais lá, instituíram uma espécie de vouchers que você tem que pagar, de todo modo é mínimo, né? Você paga em hospitais e para médicos também, um valor mínimo de entrada ali para ser atendido, mas tem países como os Estados Unidos, meu velho, minha velha, que você tá ferrado, tá? Tá ferrado, e trabalhou, nossa, juntei R$1 milhão, no final de semana acabou. É super caro as coisas lá.
Muito bem, acampamento do MST no Mato Grosso do Sul sofreu ataques com tiros e fogo nesse final de semana. Tem várias imagens pela internet, eu não vou mostrar aqui porque elas são realmente perturbadoras. Estamos, de novo, em um momento de caos por terra no Brasil. De novo não, porque nunca parou. Agora, esse ataque aqui foi brutal no final de semana. Dezenas de pessoas passaram mal. A ação ocorreu horas após o ataque à terra indígena Panambi, em Lagoa Rica. O movimento do MST está vendo retaliação nisso, também indígenas foram atacados no Mato Grosso do Sul esse final de semana. O repórter Leandro Barbosa, que é um repórter freelancer brasileiro que cobre conflitos fundiários e questões ambientais pelo Brasil, dessa vez, se eu não me engano, ele está fazendo a cobertura para o Intercept, mas é um repórter que é um repórter independente, faz cobertura para vários meios, está fazendo essa cobertura, você pode ir lá para o Twitter dele, as imagens para quem quiser ver estão lá, a coisa tá ficando feia e sobretudo, por quê? Né? Porque nós temos aí, quer ajeitar alguma coisa por aqui, Gabriel? Tá batendo no microfone? Aqui, ó, que ele tá raspando o tempo todo. Muito bem. Muito bem. Tá bom. Valeu, meu caro. E aí nós temos, claro, inclusive denúncias dos próprios movimentos sociais, porque a Força Nacional estava em um desses lugares para proteger os indígenas. É uma terra em disputa por demarcação. A população indígena estava acampada no meio dessa terra, foram cercadas por pistoleiros locais, por milicianos, por bandidos, tá? Vamos chamar aqui de o pessoal do, como é que é? Do movimento do agro, não sei o que, a galera que cercou ali, né? Financiada por essa galera ali, é miliciano, é bandido, tá? Foram cercados, foram aterrorizados com aquelas caminhonetes, claro, né? Óbvio, né? Tem que ser o padrão é esse, né? Tiros foram disparados, várias pessoas atingidas, vários feridos. A Força Nacional estava lá e, segundo denúncias da população local, a Força Nacional pouco ou nada fez para proteger essas pessoas. Isso, ironicamente, acontece no mesmo final de semana que antecede o que começa hoje uma discussão no STF, que é um negócio completamente absurdo. O STF, ao invés de decidir, tomar uma decisão em relação ao tal do marco temporal, lembra do marco temporal? Só pode brigar por demarcação de terra quem estava assentado na terra até a Constituição de 88. Depois não pode mais. Então é muito fácil, a pessoa foi expulsa da terra dela, ela não estava assentada lá porque foi expulsa, então ela não pode mais brigar pela terra. Eu já falei aqui, a gente tem que fazer a mesma coisa então com quem é dono de fazenda. Quem não tinha posse e documento da fazenda até 88, então a gente vai tomar tudo também. Não é uma troca justa? Vocês aceitariam isso? Vocês aí, que defendem esse tipo de coisa? Você era dono da sua terra em 88? Ou estava em disputa? Ou foi terra devoluta que a sua família, né, o seu pai, seu avô foi lá, foi pegando? Tem documento até 88 ou não tem? Se não tem, sai então. Vaza. A gente aceitaria? Vocês aceitariam uma troca dessas? Não, né? É só com população indígena que isso vale. O STF, em vez de decidir, criou um grupo de discussão para debater. Veja só. É uma coisa assim, criou-se uma legislação paralela no Brasil. Paralela à Constituição, inclusive. Né? Um grupo criado pelo ministro Gilmar Mendes para debater. Vamos fazer um debate aqui sobre o marco temporal. Mas que debate, ministro? Que debate, ministro? Quem vocês acham que tem a chance de ganhar essa discussão? Hein? As pessoas que muitas vezes estão lutando pela terra, que estão lá, são paupérrimas, inclusive esse final de semana estavam pedindo alimentos para as pessoas que estavam lá. As pessoas não têm o que comer. Ministro Gilmar Mendes, a pessoa não tem o que comer. O senhor espera que ela tenha alguma força de lobby em Brasília para ficar hospedado num hotel? Para poder ir num debate? Expor os seus argumentos? É um negócio inacreditável. Inacreditável. Claro que tem 1 milhão de interesses nessa história, né? Vamos empurrar pela barriga, vamos fazer de conta que a gente fez um debate, né? E a partir disso, vamos tomar uma decisão técnica. Qual será a decisão técnica, será, Gabriel? A gente pode adivinhar aqui, eu sempre falo, né? Política é
é a menor das artes, né? A gente tem várias artes aí, o cinema, a música, a televisão, a política é a menor delas. Tá? Eu amo política, né? Pelo contrário, nada contra, muito antes pelo contrário. Agora, a política é tão óbvia, enquanto você pega assim o Pink Floyd nos anos 70 e coloca em estúdio e não sabe o que vai sair dali, né, Gabriel? Aí pode sair o The Wall, pode sair o Dark Side of the Moon, né? Enquanto você pega uma câmera e coloca na mão do Scorsese e não sabe o que pode sair, na política você sempre vai poder saber com algum grau de certeza o que vai sair. A política é óbvia. Não tem muita criatividade na política. Quando você vê o STF montando um grupo de debate para discutir o marco temporal, olha, não vai sair o Dark Side of the Moon desse negócio. Tá? Não vai sair. Não vai sair o The Wall. Não vai sair. Não vai sair o disco do Black Sabbath. Tá? Não vai sair um disco do Caetano Veloso desse negócio. Vai sair injustiça. É óbvio o caminho que se toma quando se decide fazer a coisa desse jeito. Porque a política, no geral, ela é meio óbvia, gente. Ela é meio evidente. Dá para antever o que vai acontecer. Sigam lá o Leandro Barbosa nas redes sociais dele, porque ele está fazendo uma cobertura intensa em relação a isso. E espero que o governo federal tome alguma providência. Mandou a Força Nacional para lá. Se a Força Nacional não está fazendo o seu trabalho, o que mais pode ser feito? Será que os ministros podem ir até lá? A Sônia Guajajara pode ir até lá? O Silvio Almeida pode ir até lá? Pode resolver essa questão? E outra, vai haver pressão em relação ao STF para parar com essa palhaçada desse debate sobre não sei o quê? Para cumprir o que diz a Constituição, que não tem marco temporal nenhum na Constituição, nenhum. Aliás, quando começou esse debate, a Caroline Detoni, que é a bolsonarista de carteirinha de Santa Catarina, avisou. Teremos um banho de sangue. Né? Tanto se fala em banho de sangue, né? O Maduro, banho de sangue. O Maduro falou em banho de sangue lá, não falou que ele faria um banho de sangue. A frase do Maduro não diz isso. A Caroline Detoni falou que ia ter banho de sangue no campo. Se não fosse aprovado o tal do marco temporal. Bom, tá aí, ó. Tá aí, ó. Avisado foi. Bombardeios israelenses contra 2 escolas em Gaza deixam ao menos 30 mortos. A Defesa Civil da faixa de Gaza informou que bombardeios israelenses mataram pelo menos 30 pessoas neste domingo em 2 escolas de um complexo educacional da cidade de Gaza, que abriga milhares de palestinos deslocados pela guerra. Mais e mais assassinatos. Israel, né, que segue tranquilamente disputando as Olimpíadas, como se nada acontecesse. A Rússia não pôde. Né? Ah, mas você acha que a Rússia tinha que ir? Não acho nada, gente. A Rússia não foi, Israel foi. A Rússia não pode, por conta da Ucrânia, Israel está lá. Aí a gente pode avaliar os pesos e as medidas que são colocadas nessas questões. Embaixada do Brasil no Líbano pede que brasileiros deixem o país. Em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, a Embaixada do Brasil em Beirute orienta brasileiros que vivem no Líbano ou estão de passagem que considerem deixar o país por meios próprios até o retorno da normalidade. Em nota, a Embaixada pede ainda que brasileiros que não estejam no Líbano não viajem ao país neste momento. No comunicado, a Embaixada também recomenda que brasileiros adotem todas as indicações de segurança sugeridas por autoridades libanesas com atenção às áreas consideradas de risco e que reforcem medidas de precaução. Outras orientações listadas pela Embaixada incluem não fazer parte de aglomerações e protestos. Isso por conta, de novo, de Israel, né? Ali no nosso site, no ICL Notícias, se você estava viajando para o Líbano, está de passagem pelo Líbano, ou mora no Líbano, no iclnoticias.com.br nós temos os links seguros e oficiais para você se informar sobre o que acontece lá, para cuidar da sua segurança. Não cai em golpe de internet, não joga no Google, não cata na rede social, não pega no zap da sua tia, do seu tio. Tá aqui, ó, no site do ICL Notícias, tá tudo organizado, o Facebook da Embaixada, a página da Embaixada, comunidade de WhatsApp lá no Líbano também, segura, de modo que você não vai sofrer nenhum golpe, tá tudo aqui, os e-mails consulares, tudo aqui, e os telefones, o plantão consular para você ter as informações
corretas, sem golpe, tá? O Irã prometeu responder ao assassinato do líder do Hamas na semana passada em Teherã, e depois de uma série de assassinatos de figuras importantes de um grupo militante palestino, né? Enquanto a guerra entre Israel e Hamas acontece, o conflito se intensifica, então pode ter problema na região. Problema, diga-se, bombardeio por Israel. Potências europeias cobram Venezuela por divulgação de atas da eleição. Em um comunicado conjunto, 7 países europeus cobraram ontem que a Venezuela divulgue as atas das sessões eleitorais da disputa presidencial realizada em 28 de julho. A nota é encabeçada por Alemanha e França, potências que lideram a União Europeia. No texto, os governos europeus citam a apuração paralela que a oposição tenta fazer, divulgando as atas em um site. O grupo diz que a verificação das atas é essencial para reconhecer a vontade do povo venezuelano, né? O impasse segue na Venezuela. O Nicolás Maduro segue sem apresentar as tais atas, que no Brasil seriam os boletins de urna. No Brasil você sabe, né? Você pode ir lá no site do TSE e conferir os mais de 450 mil boletins, então dá para saber exatamente quantos votos cada candidato teve em cada urna. É isso que se cobra na Venezuela. É claro que tem aqui uma arrogância europeia, né? Os europeus cobrando, aquela coisa, né? A eleição dos Estados Unidos já deu 1 milhão de problemas, né? A própria eleição da Hillary Clinton, né? Ganhou no voto e depois tinha a recontagem na Flórida, a justiça mandou parar a recontagem, disse que ela perdeu a eleição. Você não viu nenhuma potência europeia cobrando lisura da eleição dos Estados Unidos. Então tem também esses 2 pesos e 2 medidas. Tá? É bom a gente deixar aqui. Na semana passada eu fiz 5 programas falando de Venezuela aqui. 5. Tentando, no limite da minha capacidade, do meu conhecimento, da minha inteligência, né? Leandro, não é muita a sua inteligência, tudo bem, mas como diz um amigo meu, é a que eu tenho, né? Então, no limite da inteligência que eu tenho, que eu posso dar aqui, na semana passada eu fiz 5 programas sobre a Venezuela. Não vai dar tempo da gente falar sobre aqui detalhadamente, mas quem quiser, por gentileza, assista. Tentei trazer todos os contextos em relação ao que está acontecendo lá no país. O país está num impasse eleitoral neste exato momento, tá bom? Muito bem, oposição reúne milhares em ato, Maduro diz ter as atas, reporta aqui o site do iclnoticias.com.br com informações da Agência Brasil, um pouco mais de contexto aqui sobre o que acontece na Venezuela neste momento. Gente, saiu pela primeira vez aqui uma espécie de previsão, não, né? Mas uma temperatura eleitoral que é feita nos Estados Unidos pelo Nate Silver, que é o fundador do 538, que é um dos sites mais conhecidos dos Estados Unidos, que consegue fazer previsão, né? Ficou muito famoso uns anos atrás, fazendo previsão de vitória, por exemplo, de times do Super Bowl lá, do futebol americano, né? Daquele futebol esquisito que os caras jogam com a mão, né, Gabriel? Aqui, se o cara bota a mão, a gente para e cobra falta, né? Lá os caras ficam segurando a bola com a mão. Não entendo, não gosto e não quero saber, né? Futebol é com o pé, né, Gabriel? Mas tudo bem. Mas é bonito o futebol americano também, mais ou menos. É legalzinho, né? E aí ficou muito famoso por isso, começou a fazer, usar o método dele, né, para tentar fazer previsões eleitorais, acerta, olha, se não é tudo, é quase tudo. E pela primeira vez, a Kamala Harris passou o Trump na previsão de vitória nos Estados Unidos. É super, super bem considerado o Nate Silver nos Estados Unidos, tá, gente? É um cara que é respeitado, porque o cara é bom mesmo no que ele faz, nesse modelo matemático dele. Então tá aqui publicado lá no Instagram, se você quiser também tá na imprensa americana, né, no estadunidense. Em julho, o Donald Trump tinha 61% de chance e a Kamala Harris 38%. Agora a Kamala ficou com 51% e o Trump 49%. E tem mais votos nos colégios eleitorais também. E tá 3-3 nos chamados swing states, que são os estados que eles têm que disputar com mais afinco, porque geralmente quem ganha ali vai ganhar a eleição. Tá aqui, ó, o gráfico, né, do nosso Nate Silver. Olha aqui, ó, a Kamala Harris começou a passar, o Trump vem numa queda bem importante, né? A Kamala vem subindo, isso aqui desde a indicação dela, né? Aqui, olha aqui, ó. Isso aqui, essa linha aqui atrás, que tem uma diferença grande do Trump pro azulzinho, né? Isso aqui para trás é Biden, tá, gente? Aqui é Biden, ó. A Kamala Harris, então, ela pega o lugar do Biden, né, na disputa pela presidência dos Estados Unidos e começa a subir. Esse aqui, de novo, é o modelo do Nate Silver,
tá? Não é nada oficial nem nada, até porque não existe pesquisa oficial em lugar nenhum do mundo, né? Olha, matéria importantíssima lá do jornal o Globo: execuções, desaparecimentos, terreiros de Umbanda proibidos, complexo de Israel vive sob ditadura do traficante Peixão. Uma matéria muito completa, muito interessante, escrita pela Vera Araújo, que é uma das principais repórteres de polícia do Brasil, super experiente, conhece tudo do tema, fez uma reportagem sobre o assim conhecido Complexo de Israel, né? Que é um pedaço de uma comunidade no Rio de Janeiro, onde esse traficante, né, que se professa evangélico, tá impondo uma espécie de ditadura evangélica degradada ali nessas áreas, expulsando religiões de matriz africana, tomando conta da região de fato, com segurança paralela, com fazendo obra nos lugares ali, né? E tudo isso com esse veio, né, pseudo-religioso. A matéria é super, super, super impactante. Moradores de 5 favelas no Rio de Janeiro vivem a ditadura do traficante Peixão, né? Tá aqui, ó. Matéria para ler de cabo a rabo lá no jornal O Globo. Tem até um mapa aqui, né? Cadê o mapa? Aqui, ó. Onde seria, né? O assim chamado Complexo de Israel, né? É muito próximo ao Aeroporto Galeão e próximo à Linha Vermelha e Avenida Brasil. Então, inclusive, geograficamente, se der problema ali, dá para fechar a Linha Vermelha, dá para fechar a Avenida Brasil, dá para interromper acesso ao Aeroporto Galeão. Então, com capacidade militar, inclusive, desses grupos armados de causar o caos no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma bomba relógio. A matéria é muito completa, tá lá no Jornal o Globo de hoje. Bom, gente, bolsa japonesa ontem, antes de eu dormir, né, meia-noite começa e aí fiquei acordado até as 2 da manhã, então vocês podem imaginar que não dormi nada essa noite, né? A bolsa do Japão abriu com a maior queda da história após indício de desaceleração dos Estados Unidos. As bolsas do mundo hoje estão em alerta máximo. Aliás, enquanto a gente está fazendo o programa aqui, algumas bolsas da Europa já abriram, eu não consigo acompanhar aqui. Quem tiver no chat e quiser jogar aí como abriu hoje Frankfurt, Milão, a bolsa de Londres, Gabriel, se a galera quiser pegar aí, ó, pra gente, muita gente acompanha esse programa, é da área da economia, né? Tô muito curioso para saber como abriu Madrid, como abriu Milão, como abriu Frankfurt, como abriu Paris, como abriu a bolsa de Londres. Então, se vocês tiverem aí, para a gente já pegar os dados, porque ontem a Bolsa do Japão entrou em colapso, o índice Nikkei sofreu a maior queda em pontos da sua história, pressionando a subida do iene. O índice mais amplo de Tóquio, o Topix, caiu 12%, em um determinado momento tiveram que acionar aquele circuit breaker, que chama, né? Que é o para tudo. Ninguém, porque bolsa também vai no oba-oba, né? Tá todo mundo caindo, todo mundo começa a vender e aí vira loucura e cai e acaba. Né? Então, apertaram o botão vermelho lá em Tóquio, seguraram a bolsa e as bolsas da Ásia foram contaminadas por isso também. Agora estou muito curioso para saber como estão as bolsas na Europa. Atenção máxima, muita gente aí está dizendo que tem aí um novo problema na economia mundial que pode ser desencadeado a partir de hoje. Então a gente vai ficar em atenção aqui, principalmente puxado por empresas assim ditas de tecnologia, né? Desde produtoras de microchips, até empresas que produzem equipamentos, até ação de rede social aí, de Twitter, não sei o quê, e também as grandes, né? IBM, Microsoft e tal. Então hoje é um dia de ficar atento, muito atento a isso. Pode ser uma onda passageira, mas eu estava ouvindo muitas pessoas ontem antes de dormir, pode ser o começo de uma nova crise mundial. Não sabemos, tá? A gente vai ficar de olho aqui. Alguém já falou os índices aí pra gente, ô Gabriel? O pessoal tá ligado já? Eu não sei se já teve tempo de abrir as bolsas europeias, eu acho que sim, né? Emprego fraco nos Estados Unidos derruba ações na Bolsa de Tóquio. Os japoneses precisaram acionar o circuit breaker por 10 minutos para frear a queda de um de seus principais ativos. Economia global não está pousando no paraíso, diz o comissário da União Europeia. Paulo Gentiloni elogia o esforço do Brasil em debate sobre taxação dos super ricos, mas vê acordo global vinculante como longo caminho. Isso aqui é uma notícia de contexto trazida pela Folha, que tem relação com isso aqui, com a Bolsa de Tóquio também. Gente, vamos lá para o que está acontecendo na Inglaterra, um caso esperado, como eu digo, né? Política não tem lá muita surpresa.
Aconteceu um ataque na Inglaterra, uns dias atrás, durante uma aula de dança, onde tinha várias crianças. Uma pessoa entrou lá, depois descobriu-se que era um rapaz de 17 anos, esfaqueou várias pessoas, matou 3 crianças, né? Uma comoção nacional. E a partir disso, vários atores da extrema-direita, principalmente nas redes sociais, sobretudo no Twitter, começaram a espalhar boatos de que seria um imigrante, um refugiado. E aí, grupos de extrema-direita da Inglaterra primeiro invadiram um hotel na Grã-Bretanha, onde se abrigam refugiados. Depois invadiram outro hotel. E o caos escalou de uma maneira: lojas reputadas a imigrantes invadidas, carros parados no meio da rua para saber se quem está dirigindo ali é inglês ou não é inglês, e se não for, as pessoas estão sendo arrancadas do carro e espancadas por esses militantes da extrema-direita, nazistas, fascistas, criminosos, racistas, todos eles. Casas depredadas, as pessoas estão se refugiando nas suas casas, principalmente os imigrantes, e não só, né? Tudo isso espalhado por rede social. O The Guardian fez uma cobertura extensa sobre isso, e é assustadora a quantidade de desinformação que foi espalhada pela internet, tá? Descobriu-se depois que o suspeito de ser o assassino nasceu no país de Gales, em Cardiff, ou seja, ele não é imigrante. Não é imigrante. Ao que tudo indica, inclusive, não é muçulmano. Porque o papo era esse, né? Um imigrante muçulmano fez isso. Então a gente vai arrebentar. Estão arrebentando tudo. Atos na Grã-Bretanha, nesse momento, de terrorismo doméstico. Terrorismo doméstico, cometido pelos tais brancos, né? Os brancos estão cometendo isso. Não era imigrante o rapaz, é inglês. Aliás, é galês, né? Nasceu em Cardiff, no país de Gales. Pelo que se sabe, inclusive, sequer é muçulmano. Veja, mesmo que fosse imigrante e muçulmano, obviamente não justificaria tudo que está acontecendo. Mas é pior, não é nenhuma coisa nem outra. Uma série de boatos espalhados pelas redes sociais, o Guardian documentou vários deles aqui. Falou na reportagem aqui, né, que um proeminente, olha aqui, ó, um proeminente britânico, adepto de teorias da conspiração, foi visto filmando cenas de crime, essas cenas de barbárie que aconteceram lá, publicou um vídeo no YouTube chamando, né, para uma emergência militar e deportação em massa de imigrantes. De novo, não foi um imigrante que cometeu esses atos. Não foi um imigrante. Foi um galês. Um galês, tá? O vídeo teve 30 mil views em 2 horas, postado essa semana. Foi um dos vídeos que começou a criar esse pânico para levar as pessoas para a rua, né? E isso aqui é o mais assustador, que o Guardian identificou que uma das tais fontes que identificaram esse criminoso como sendo um imigrante muçulmano de modo falso, olha só que loucura isso aqui, ó. É um sitezinho de internet, chamado Canal 3 Agora, Channel 3 Now, é o site, os jornalistas do Guardian entraram lá, tá? O site mistura conteúdo que, segundo o Guardian, é potencialmente gerado por inteligência artificial, então é um monte de notícia falsa que é gerada por inteligência artificial, em cima de tons, obviamente, racistas, para gerar engajamento. Aquilo gera clique gera dinheiro, então, para além de tudo isso, aqui é um mega de um negócio, tem gente ganhando dinheiro com isso, como aconteceu no Brasil. Alan dos Santos, Terça Livre, Jornal da Cidade Online, Terra Brasil Notícias, que mais? Que tá tudo esse bando de porcaria. Que era um negócio, né, gente? Um negócio. A gente viu quanto dinheiro essa gente ganhou. Inclusive do YouTube. Inclusive do Google. Do Facebook.
de todos eles, né? E esse site, o Channel 3 Now, que potencialmente é gerado também por inteligência artificial, era muito parecido com o Canal 3, que é um canal norte-americano. Então os caras fizeram um site, você entrava lá, tinha a cara de parecer o site oficial de um canal dos Estados Unidos, mas não era. É um canal pirata, com informação gerada, muita informação gerada por inteligência artificial, e foi desse site, eram esses links que as pessoas começaram a mandar e postar nas redes sociais para provar que o tal criminoso suspeito de ter cometido o atentado era um imigrante. Começou um caos, a gente vai mostrar rapidamente as imagens aqui, ó. Isso aqui é a tentativa de invasão do hotel, desse primeiro hotel, que é um Holiday Inn. Olha aqui, ó, as pessoas cercaram o hotel, um hotel que abriga imigrantes. Esse hotel fica em Rotherham, que foi a primeira cidade, né, que teve esses ataques. Depois tentaram invadir um outro hotel em Staffordshire, tá? Então isso aqui já é um outro hotel que também abriga imigrantes da mesma rede. Olha aqui, ó. Os hotéis sendo depredados, inclusive com coquetel molotov sendo jogado dentro dos lugares, né? Uma cena horrível. Depois, um Holiday Inn, tentaram invadir um outro hotel ainda, um Holiday Inn, aqui ó, as imagens. A polícia cercando aí, a polícia pouco ou quase nada fez lá. Vocês estão vendo fogo aqui no hotel, né? Nesse Holiday Inn. Aqui em Middlesbrough, os nazistas ingleses estavam parando carros, olha aqui, ó, parando carros para conferir quem estava dentro do carro, para ver se é inglês, para ver se é branco, né? Isso aqui é a extrema-direita. Isso aqui é internacional nazi-fascista, como diz o César Calejão. E para fechar, não menos impactante, lojas e comércios de pessoas que são reportadas como imigrantes, muitas vezes sequer devem ser, pode ser filhos de imigrantes nascidos na Inglaterra, ou seja, ingleses, ou galeses, ou escoceses, enfim. Isso aqui me lembra um pouco assim a Alemanha dos anos 30, né, gente, que faziam com lojas de judeus, né? Não é assim a mesma coisa? Não é a mesma coisa que está sendo feita aqui? Como não chamar essa gente de nazista? É exatamente a mesma coisa. E para fechar o programa, a imagem que mais me impactou: casas em Walton sendo pichadas. Vocês estão vendo aqui, ó. Send them back, né? Mandem eles de volta para os imigrantes ou supostos imigrantes ou quem as pessoas acham que são imigrantes. Enfim, o outro, o inimigo, o problema. Então a Inglaterra, ela é uma potência colonizadora. Ela espalhou terror pelo mundo. Tomou de assalto um monte de países, roubou tudo que pôde de todo mundo, mas agora é só deles. O problema é o outro. O problema não é crise econômica, Brexit, burrada política uma atrás da outra, neoliberalismo no nível 200 para arrebentar com a classe média na Grã-Bretanha, que foi o que foi feito lá, é Margaret Thatcher, não é nada disso o problema. O problema é o imigrante que mora aqui. White Britons first, olha que está escrito aqui, ó. Brancos britânicos primeiro. Mandem eles de volta, isso aqui são casas pichadas no Reino Unido. Seguiremos acompanhando, a gente vai falar sobre isso um pouco mais depois no ICL Notícias primeira edição, que está começando agora, tá bom? Ótima semana para todo mundo, na medida do possível, o Desperta está acabando, muito obrigado e tchau. Entre a utopia e o inferno, essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional, uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto.
Olá, olá! Eu sou Linda Pareto, historiador, professor aqui no Instituto Conhecimento Liberta e convido vocês, nosso grande público, a conhecerem o curso Monumentos à Barbárie, onde eu narro aqui as disputas pelo controle dos monumentos produzidos no espaço público, as memórias, as histórias, a contestação de personagens históricos controvertidos ao longo da história, não só do Brasil, mas também da história da humanidade. Conheçam o curso Monumentos à Barbárie e mais outros 200 cursos aqui conosco no Instituto Conhecimento Liberta.